Olá, aluno. Estamos passando por um momento de crise, onde todo cuidado é pouco, e com isso nossas aulas vão ser um pouquinho diferentes. A partir de hoje, nossas aulas elas serão feitas online. Eu estou retirada na minha casa, onde eu vou gravar essas aulas para vocês e vou passar para vocês assistirem em casa. Esperamos que isso não seja um período muito longo, que esse coronavírus, que esse Covid-19 passe por nós sem afetar muito, mas que nós temos que continuar a nossa vida de alguma forma. Esse isolamento é necessário e vamos fazer o melhor que a gente consiga para passar esse período. Com isso, então, eu vou estar fazendo nossas aulas, eu vou gravar os nossos conteúdos, a resolução de algumas listas de exercício, mesmo à distância, eu vou gravar essas resoluções. Vou estar passando também lista de exercícios para vocês fazerem em casa e me encaminhar, valendo nota. E assim que possível, nós faremos as nossas aulas práticas com um novo agendamento. Mas nós não teremos dificuldades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja em relação ao exercício, ao conteúdo, o que for, eu estou à disposição. Seja por mensagem no AVA, redes sociais, WhatsApp, o que for necessário, por favor, entre em contato comigo. E daí nós vamos estar tirando essas dúvidas. Se for preciso, faremos lives e o que for. A única recomendação que nós temos é que vocês fiquem o mais tempo em casa possível, para que a gente evite esse vírus de passar para as pessoas e afetar principalmente as pessoas de risco, que são os idosos. Então, façam a parte. Nós estamos sem aula, mas nós não estamos de férias. Então, vocês têm que estudar, vocês têm que ficar em casa. Não é para sair para noitada, para shoppings, barzinhos, restaurantes. Evitem ao máximo. Dessa forma, a gente consegue voltar às nossas vidas de forma mais rápida. Então, vamos para a nossa aula e vamos dar início a essa modalidade de aula. Bom, vamos lá agora para nossa aula, então. Nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre ligação química. As ligações químicas, como a gente já começou a falar em sala de aula, é algo extremamente importante na química, porque a maioria dos nossos átomos, eles não vão ficar sozinhos no ambiente, porque eles vão sempre se ligar a alguém, e aí, consequentemente, eu preciso dessas ligações químicas. Mas quais serão os átomos que vão se ligar e por que eles vão se ligar? Vamos relembrar lá que a gente já começou a comentar da regra do octeto, tá? O que seria essa regra do octeto? A nossa regra do octeto é o que está lá. Um grande número de átomos adquire estabilidade eletrônica quando apresenta 8 elétrons na sua camada mais externa. O que é isso? Lembrem lá da distribuição eletrônica, onde a gente separava os elétrons de um átomo nas suas camadas e depois nas suas subníveis, né? Então lá 1s2, 2s2, 2p6 e assim por diante. Só que, se a gente lembrar quando a gente viu a tabela periódica, lembra que eu falei que a família dos gases nobres, que é a família 18, é a família da tabela periódica que nunca reagia com ninguém? Por que isso acontece? Isso acontece porque ele já tem a última camada completa. Isso só vai ocorrer basicamente com os gases nobres. Então, se eu olhar lá, última camada, todos os elementos dos gases nobres, eu tenho todos completos. O hélio, sendo uma exceção, como ele só tem 2 elétrons, então ele só enche a primeira camada. Então, camada 1 só tem 2 elétrons, está cheia. Depois eu vou para a camada 2, seus 2 elétrons. Camada 3, 8 também. E assim por diante, todos com 8 elétrons. É claro que, por exemplo, a camada 3 eu posso ter até 18 elétrons. Ah, mas por que eu fiquei estável com 8? Porque o 3d10 só vai ocorrer depois do 4s2. Lembrem essa coisa, peguem no caderno a sequência de vocês, que eram S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, para depois vir o 3d10. Então, eu encho primeiro a camada 3, para depois abrir a 4. E aí sim ter 3d10. Então, sempre vai ser o número da camada cheia.
E isso vai acontecer toda vez que eu precisar estabilizar um elemento. Então, qualquer elemento que não for gás nobre, eu vou ter uma forma de ligação que ele vai fazer, de forma que eu tenha os 8 elétrons na última camada. E quais serão esses tipos de ligações que nós vamos ter? Eu posso ter, então, 3 tipos de ligações diferentes. Eu posso dizer que o nosso átomo, ele vai formar ligação do tipo iônica, ligação covalente ou ligação metálica. Então, qual é a diferença entre cada um? Na ligação iônica, que a gente já começou a ver em sala de aula, eu sempre vou ter a transferência de elétrons. Então, tem a junção de um metal mais um ametal, ou o hidrogênio. Lembra que eu comentei com vocês? Hidrogênio ele pode assumir diversas características. Nós vamos acabar vendo ele mais como características de ametais, certo? Então, se eu juntar um metal e um ametal, eu vou ter uma ligação do tipo iônica. Se eu juntar 2 ametais ou o hidrogênio, tem uma ligação covalente, onde eu não vou passar os elétrons, eu vou ter um compartilhamento desses elétrons. E a ligação metálica, como o próprio nome diz, eu tenho a junção de 2 metais juntos. Então, eu vou ter uns cátions envoltos em uma nuvem eletrônica. Vamos começar com a primeira ligação, que é a ligação iônica, que a gente já começou a ver em sala de aula. Na ligação iônica, então, como eu já disse, vai ocorrer a transferência definitiva de elétrons. Então, eu vou ter um átomo que vai ceder elétrons para o outro que irá receber. Quem cede elétrons sempre vai ser metais e quem recebe elétrons sempre serão os nossos ametais. Lembre das nossas primeiras aulas que quem dá elétrons, né, quem cede elétrons serão os nossos cátions e quem recebe esses elétrons serão os nossos ânions. E aí eu tenho a nossa atração eletrostáticos. Os opostos se atraem, positivo e negativo vão se atrair. Então, como ocorre isso aqui certinho? Por exemplo, eu tenho o sódio. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, eu tenho 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 elétron na terceira. Esse 1 elétron é mais fácil a gente perder esse 1 elétron para ele ficar estável. Uma vez que se eu perco esse 1 elétron, eu fico com 8 elétrons na última camada. O cloro, por sua vez, eu tenho 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 7 na terceira. O que vai acontecer? Se eu ganhar um elétron aqui, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, ficando também estável. O que acontece? Então, esse elétron a mais que está no sódio, vamos supor que seria esse, ele vai passar para o átomo de cloro que está faltando. E aí eu tenho aqui, ó, o átomo de sódio agora está com 2 elétrons na primeira, 8 na segunda. Então, ele está estável, ó, igual ao do neônio, que é um gás nobre. E um ânion cloreto, que agora está com 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 8 na terceira, está igual o argônio também, então, gás nobre. Mais alguns exemplos que nós temos. Então, sódio e cloro. Tem sódio com elétron, ele vai doar para o cloro. Então, sódio perdeu um elétron, fica positivo. Cloro ganhou um elétron, fica negativo. Magnésio, por exemplo, eu tenho 2 elétrons na última camada. Um elétron vai para um cloro, o outro elétron para o outro cloro. Como o magnésio vai perder 2, fica mais 2. Só que eu preciso de 2 cloros aqui para igualar. Por isso, esse número 2 aqui. O alumínio tem 3 elétrons na sua última camada. Eu vou distribuir um para cada flúor, porque cada flúor ó, tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1 para completar o oitavo. Então, o alumínio vem e doa esse elétron para o flúor ficar com seus 8 elétrons. Só que como o alumínio tem 3 elétrons a ser doado, ele vai doar um para cada flúor, que é o que eu tenho aqui. O alumínio ficando mais 3, porque ele perdeu 3 elétrons. E o flúor que está estabilizado, que eu preciso então de 3 flúor.
Só que para a gente fazer isso aqui toda vez, a gente tem o nosso macetinho, que é a nossa relação de cruzar os nossos átomos. Toda vez a carga do cátion ela vai para o numerador do ânion e a carga do ânion vai para o numerador do cátion, vai para baixo. Então, por exemplo, alumínio e oxigênio. Alumínio mais 3, oxigênio menos 2. O 2 vem para o alumínio, o 3 do alumínio vem para o oxigênio. A L2O3. Cálcio, que é mais 2, enxofre, menos 2. Eu vou inverter. Como os dois aqui têm a mesma carga, eu não preciso colocar as cargas. Chumbo e oxigênio. Chumbo mais 4, oxigênio menos 2. Eu vou inverter. Então, chumbo fica 2, oxigênio 4. Só que eu consigo simplificar. Eu consigo dividir esses dois números por 2. Principalmente eu fico PbO2. Sódio e nitrogênio. Sódio mais 1, nitrogênio menos 3. Eu vou inverter. Então, sódio fica 3, nitrogênio fica 1. Eu só estou cruzando esses dois. Lembrem que eu passei em sala de aula aquela tabelinha, que elementos da família 1, todos têm carga mais 1, família 2 tem carga mais 2, família 13, carga mais 3, família 15, carga menos 3, família 16, carga menos 2 e família 17, carga menos 1. Então, cada elemento tem uma referência segundo a tabela periódica. Então, fica mais fácil para a gente saber qual que é a carga e depois a gente fazer esse cruzamento. Os elementos da família 3, até a família 12, tem carga variada. Então, eu preciso de uma tabelinha para conferir essas cargas, tá? Que é no caso, por exemplo, do chumbo aqui. Então, quais que seriam as propriedades que eu tenho de uma ligação do tipo iônica? A ligação do tipo iônica, eu tenho algumas propriedades principais. A primeira dela é a formação de retículo cristalino. Então, é uma forma com que esses átomos eles estão intercalados. Eu sempre intercalo positivos e negativos para que não tenha repulsão das cargas iguais. Ele pode apresentar também, se eles são sólidos a condições ambientais, raramente eu consigo ter ligações iônicas que não sejam sólidas, serão extremamente específicas, que não será o nosso caso. Eu tenho compostos iônicos, eles são muito duros, só que eles são fáceis quando eu tiver um choque mecânico. Então, se eu tenho um pedaço de sal muito grande, ele é muito duro, por exemplo, de sal de cozinha. Só que a partir do momento que eu consigo quebrar uma lasca, ele vai sair todo um pedaço. Quando eu falei que eles são sólidos, por exemplo, o sal de cozinha, ele passa de sólido para líquido a 801 graus Celsius. Então, é muita coisa para eu conseguir passar. De líquido, então, para gasoso, eu preciso de 1413 graus Celsius. Então, por isso que a gente consegue colocar aí que eles são sólidos a temperatura ambiente. Agora a gente começa a ver a ligação metálica. Como o próprio nome diz, eu vou ter 2 ou mais elementos, sendo pelo menos um deles metais. Como ocorre a ligação metálica? Como vai acontecer só entre metais, o que eu tenho? Eu tenho nossos metais aqui, no caso o ferro, em posições fixas. Eles ficam na forma de cátion, que eu tenho uma quantidade de elétrons ali muito grande. Então os elétrons eles se dispersam e eu fico com os cátions em o que a gente costuma chamar de um mar de elétrons. Então eu tenho essa diferença entre um e outro. Eu não vou ter uma relação fixa como eu tinha no iônico, onde eu tenho tanto de um elemento quanto do outro. Porque todas as vezes eu preciso juntar elementos diferentes, eu vou ter os cátions fixos e os elétrons todos emaranhados. Então eu não consigo ver exatamente de quem são esses elétrons. Alguns exemplos de ligas metálicas. Por exemplo, o aço comum. Ele é basicamente composto de ferro, com 98,5%, mas o que dá a relação dele de aço é a presença de carbono. Já o aço inox, eu tenho a presença do ácido, mais a presença de cromo e níquel.
Todos eles, se vocês repararem, eles são em porcentagem. Eu não tenho uma relação de elementos um para um. Então, essa é a diferença entre os metais e o iônico. O metal, para a gente, acaba ficando um pouco mais fácil. O ouro, que a gente usa, joias e tudo mais, 18 quilates, não é ouro puro. Só 75% dele é ouro. Eu tenho 12,5 de cobre e 12,5 de prata. Então, o ouro puro, ele acabaria sendo muito mais maleável e não daria para ser usado em joias. Então, tudo é uma questão de mistura e acertar as propriedades. Cada mudança de porcentagens aqui eu tenho propriedades nos elementos diferentes. Mas eu tenho algumas propriedades gerais de toda ligação metálica. A primeira característica que a gente tem é que eles são sólidos a temperaturas ambiente e pressão. A única exceção de metal que não é sólido é o mercúrio. Do resto, todos os outros são sólidos. E o mercúrio aí ele consegue dissolver alguns outros elementos, mas a temperatura ambiente eles são sólidos. É claro que nós temos sólidos onde ele tem uma temperatura de fusão muito pequena. Por exemplo, o metal galho ele consegue derreter e ficar mole e chegar a derreter, ou seja, virar líquido, aí em temperaturas baixas, onde se eu pegar, por exemplo, um metal de galho e ficar passando na mão, o próprio calor da nossa mão é suficiente para derreter esse metal. Então, mas ele ainda, a temperaturas ambientes, que a gente chama 25 graus Celsius, ele é sólido. O metais apresenta boa condutividade elétrica e térmica. Então, como a gente está acostumado, em panelas, em fios, todos eles, se esquentar um canto, todo ele vai se esquentar. Mesma coisa dos elétrons. Se eu pego um fio, ele conduz essa eletricidade com uma boa facilidade. A superfície polida, ela apresenta como um espelho, ou seja, a radiação solar ou radiação de luz, ela bate em qualquer um dos ângulos e reflete. A maleabilidade deles são altas, ou seja, eu consigo formar lâminas extremamente finas, e a ductibilidade, ou seja, a formação de fios finos. Acho que todo mundo aqui já teve sem querer o fio do carregador quebrado e já viram o quão fininho é os fios ali dentro. Então a gente vê que isso só ocorre porque são metais. Vamos para o nosso terceiro tipo de ligação, que é a nossa ligação covalente. Então, a ligação covalente ela é unida entre átomos estabelecidos por pares de elétrons. Aqui eu não vou ter um elemento que vai ganhar elétron ou um elemento que vai perder elétrons. Mas aqui eu tenho elementos que vão compartilhar elétrons. Então, os dois têm elétrons, os dois precisariam de elétrons para estabilizar. Então, por exemplo, tem o átomo A e o átomo B. Os dois precisam receber elétrons. O que eles fazem? Eles compartilham os elétrons que eles têm com os outros para daí ficar estável. Então, um dos exemplos mais clássicos que a gente tem é do hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui ele tem um elétron, que é o nosso menor elemento da tabela periódica, e o outro átomo de hidrogênio também com um elétron. E ele precisa de 2 elétrons para ficar estável, o hidrogênio. Ele é a exceção. Então, o que acontece? Esse elétron desse primeiro átomo compartilha com o segundo e o elétron do segundo compartilha com o primeiro. Então, agora, para esse átomo de hidrogênio aqui, eu tenho os 2 elétrons e para esse átomo eu também tenho os 2 elétrons. Consequentemente, ele fica estável. Então, eu não tenho mais como saber de quem é os elétrons. Agora, os elétrons são dos 2 átomos. Vou explicar aqui na outra forma. Então, ó, o elétron de hidrogênio 1 é uma bolinha, o elétron de hidrogênio 2 é o x. Então, eu vou juntar os 2 elétrons para formar um átomo. Então, eu posso utilizar a forma eletrônica, onde eu mostro esses átomos, a forma estrutural plana, onde eu vou mostrar a nossa ligação, ou a nossa fórmula molecular.
onde eu tenho já só a quantidade de elementos aqui. Alguns exemplos. Cada família vai ter uma quantidade de pares de elétrons que pode ser compartilhado. Lembra lá, as famílias eles vão mostrar bem as características de cada elemento, uma vez que eu tenho ali elementos muito parecidos entre si. Então, ó, elementos da família 17, tá? Que é a família 7E, a mesma que a família 17. Eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Falta um elétron, então ele vai compartilhar um elétron para conseguir o outro também compartilhado. Família 16, eu tenho 6 elétrons, faltam 2, por isso que ele compartilha 2. Família 15, eu tenho 5 elétrons, faltam 3, compartilha os 3 elétrons. Família 14, tenho 4 elétrons, faltam mais 4. Aqui eu começo a utilizar mais a família 14, porque eu consigo compartilhar nossos 4 elétrons. E o hidrogênio, eu tenho só um elétron, mas ele precisa só de 2 para ficar estável, por isso que ele vai compartilhar também só um elétron. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, por exemplo, a formação do gás cloro, série 2. O cloro aqui eu tenho 7 elétrons na sua camada, o outro também 7 elétrons sempre na última camada que eu estou falando aqui. Cada um está precisando de um elétron. O que vai fazer? Esse elétron de um cloro vai compartilhar com o outro e esse com o primeiro, que é o que eu tenho aqui. Então, por exemplo, esse cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. A mesma coisa acontece com esse outro aqui, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons. Os cloros estão estáveis. Oxigênio, eu tenho 6 elétrons aqui, 6 elétrons no outro, faltam 2. O que ele pode fazer? Compartilhar esses elétrons e esse. Que é o que a gente tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons. Só que agora, como eu tive que ligar 2 vezes entre os oxigênios, eu tenho uma ligação do tipo dupla aqui. Então, eu vou aumentando o grau de ligação entre os átomos. O nitrogênio, eu tenho 5 elétrons em volta dele. Se eu tenho 5 elétrons, faltam 3 para estabilizar 8. Então, eu vou fazer 3 ligações, 5 mais 3 dá 8, que é o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Como eu tive que fazer 3 ligações, eu formei uma ligação do tipo tripla entre os 2 átomos do nitrogênio. Mas isso não vai acontecer só com átomos iguais. Podem acontecer com outros elementos, com elementos misturados. Então, quando eu tenho 2 elementos, hidrogênio e cloro, hidrogênio falta mais um, cloro também, faço a mesma ligação. 6 elétrons, 7 elétrons de cloro que eu já tinha, mais um, 8. O hidrogênio já tinha 1, mais um ficou estável com 2. A água. Quando eu tenho 2 elementos diferentes, sempre o átomo central vai ser aquele que eu vou ter uma menor quantidade de átomos. Então, por exemplo, a água. O oxigênio, eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, o oxigênio aqui eu tenho 6 elétrons, e hidrogênio, cada um tem 1. Então, dos 6 elétrons que eu tinha do oxigênio, mais um de cada hidrogênio, vai para 8. E os hidrogênios que tinha 1, mais um que pegou do oxigênio, foi para 2, ficando estáveis. O CO2 tem o carbono, que tem 4 elétrons, como eu só tenho um carbono, é ele que vai no meio, e os oxigênios com 6. Se o carbono tem 4, ele precisa de mais 4 elétrons para ficar estável. Então, ele vai fazer 2 com um oxigênio e 2 com o outro, como a gente pode observar aqui, formando então 2 ligações do tipo dupla. Essas foram as ligações covalentes normais. Só que eu tenho o que a gente chama de covalente dativa também, que é quando um dos átomos já está estável e o outro ainda precisa de elétrons. O que a gente pode fazer? O átomo que já está estável, ele vai pegar um par de elétrons e emprestar para o outro
que precisa. Então, é como esses dois elétrons, ele não deixa de ser do A, mas o B, que está precisando de elétrons, vai utilizar os átomos de A. Vamos para dois exemplos aqui que facilita. Por exemplo, eu quero formar a molécula de SO2. Então, eu vou começar para a primeira ligação. Enxofre, que vai no meio. Então, um dos lados é o oxigênio. O enxofre tem 6 elétrons, o oxigênio tem 6. Faltam 2 elétrons para cada um. Por isso que formam duas ligações normais, como nós já vimos. Só que se a gente fosse ver, o SO já estaria estável. Só que a gente sabe que existe o SO2. E aí, como que ocorre a formação do SO2? Então, aqui ele está estável. Está faltando, então, se ligar a esse oxigênio. O enxofre estando agora estável, tendo 6 ligações, 7, 8. E o oxigênio está com 6, falta 2. Esses 2 elétrons deste enxofre, ele vai compartilhar com o oxigênio, que é o que a gente chama aqui ó, de ligação covalente dativa, representada em vermelho. Então, o oxigênio que tinha 6, 7, 8. O enxofre, que inicialmente tinha 6 elétrons, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele também tem 8. E o oxigênio, que tinha 6, ele continua com seus 6 mais 2 do enxofre. Então, tem um compartilhamento de elétrons. Os elétrons que são compartilhados não se perdem de quem doou esses elétrons, mas o outro que ganhou, que recebeu esse compartilhamento, que tem a grande vantagem. O outro exemplo que nós temos é a formação do elemento CO, do monômero CO. Então, de novo, oxigênio faz 6 elétrons, tem 6 elétrons, carbono tem 4. O carbono precisaria de 4 ligações. Só que o oxigênio não tem como fazer 4 ligações, porque o oxigênio tem 6 elétrons, fica estável com 2. Então, o oxigênio ficou estável. Só que o carbono, que tinha 4 elétrons, está com 6. Ele precisa de mais 2 elétrons. O que ele faz? Pega 2 elétrons do oxigênio que estava aqui e recebe como ligação dativa. Então, o carbono que tinha 1, 2, 3, 4, ficou com 5, 6, 7, 8. E o oxigênio manteve também todos os seus elétrons. Até aqui a gente viu a separação de compostos puramente únicos e compostos covalentes e depois metálicos. Só que eu posso ter no mesmo composto uma mistura. Então, eu posso ter um cátion positivo e o nosso ânion formado de compostos covalentes. Então, por exemplo, o nitrato de sódio. O sódio é a parte iônica. Só que para juntar carga positiva e negativa, o nitrato é uma junção de elementos a metais, consequentemente, essa junção é uma ligação covalente, onde essa carga negativa vai se aproximar da carga positiva. A mesma coisa acontece com o sulfato de sódio. Eu tenho o SO4 aqui, com seu enxofre com seus 4 oxigênios. Quando eu formo isso daqui, ele sobra uma carga menos 2. Para estabilizar essa carga menos 2, eu tenho 2 sódios positivos aqui, que vai igualar essas cargas. Visto isso, temos a nossa geometria molecular. O conceito de geometria molecular começou lá em 1940, por esses 2 cientistas aqui, que diz que a forma geométrica de uma molécula poderia determinar pela distribuição no espaço dos pares de elétrons, ligantes ou não, do nível de valência de cada átomo. Então, quando a gente vê aquela coisa do elemento em volta com seus átomos, não é à toa, ele tem uma distribuição específica que a gente vai ver. A primeira opção de geometria que nós temos é linear. Ela ocorre sempre quando eu tenho, principalmente, ou 2 elementos, ou então, por exemplo, que 2 elementos iguais, H2, N2, O2. Como eu só tenho 2 elementos, eu tenho os 2 elementos de forma linear ligados entre si. Pode ser de elementos diferentes, mas só 2 elementos, HBr, HCl, HF. Então, também não tem como fugir disso, de uma única ligação. E quando eu tenho elementos
um elemento ligado a outros dois, normalmente iguais, onde ele não tem elétrons sobrando no átomo central, eu também tenho ligação do tipo linear. Seguindo em frente, eu tenho a geometria que a gente chama de geometria angular, que são moléculas triatômicas, ou seja, tem 3 átomos aí para formar a geometria angular. Com um detalhe extra, nessas moléculas triatômicas, eu sempre vou sobrar pares de elétrons, ou 1 ou 2 pares de elétrons. Então, por exemplo, o SO2, ele é angular porque eu tenho um enxofre com um par de elétrons e os 2 oxigênios. Esse par de elétrons não deixa aqui ficar linear como o CO2 que a gente viu agora atrás. Então, eu fico com esse ângulo aqui entre os elementos. A mesma coisa vai acontecer na água, onde eu tenho 2 pares de elétrons no oxigênio. Também vou ter um ângulo aqui entre os 2 átomos de hidrogênio. A água não é linear. Trigonal planar. São moléculas tetraatômicas. Então, tem 4 átomos aqui. Um átomo central e 3 outros ligados a ele. Reparem que eu não tenho elétrons sobrando. Então, eu tenho um átomo central e os 3 em voltas dele, tá? Como se fosse algo planar. Na piramidal, também tem tetraatômicos, 4 átomos, só que agora sobra elétrons. Então, já tem uma diferença. Então, o par de elétrons fica em cima e sobra quase que uma pirâmide para baixo. Eu consigo diferenciar. Então, tetraatômica sem elétrons é trigonal plana. Quando eu sobro elétrons, ela é piramidal. E no último tipo de geometria que a gente tem é a tetraédrica, onde eu tenho pentaátomos. Ou seja, tem um átomo central e 4 em volta dele. Normalmente ocorre sempre com o carbono, devido ao carbono fazer as 4 ligações. Então, ela que a gente chama de molécula tetraédrica, forma um tetraédrico regular. Aqui uma tabelinha que vai ajudar a gente a reforçar isso daqui. Então, quando eu tenho 2 átomos em volta do átomo central, então ao todo seriam 3 átomos, ele vai ser linear, certo? Se ele não sobra pares de elétrons. Se eu tenho 3 elétrons em volta do átomo central, tá? Nuvens de elétrons, ou seja, quantos grupos eu tenho? Tem 3 nuvens de elétrons. Se eu não sobro pares de elétrons, ele é trigonal plano. Então, todas as 3 nuvens, ou 1, 2, 3 nuvens, todas estão ligadas ao átomo central. Se sobrou uma nuvem, ela é angular, que é o caso do SO2. Então, eu tenho uma nuvem aqui nessa ligação, segunda nuvem nessa ligação, terceira nuvem em cima do enxofre. Então, são 3 nuvens de ligação, só que uma fica em cima, por isso angular. Se eu tenho 4 nuvens em torno do átomo central, se eu não sobro pares de elétrons, todos estão compartilhados, é o nosso tetraédrico. Então, 1, 2, 3, 4 nuvens que formam as ligações. Se sobra uma nuvem, é a piramidal. Então, 1, 2, 3, 4 nuvens, sendo que uma delas é um par de elétrons. E se eu sobro 2 nuvens, seria o caso da água, que é angular. Então, tem 2 ligações, mais 2 pares de elétrons. Então, tem aqui uma tabelinha resumindo toda a questão da geometria molecular de um átomo. Seguindo aqui, a gente começa a falar das polaridades das ligações. Toda ligação ela vai ter átomos diferentes, geralmente ligados entre si, e aí com isso eu vou ter moléculas polares e moléculas apolares. O que eu tenho? O que é questão de polaridade? Questão de cargas. Quando eu tenho moléculas com cargas iguais, eu tenho uma molécula sem polos, sem ter um lado mais positivo ou um lado mais negativo. Quando eu tenho moléculas com cargas diferentes,
eu vou ter uma ligação polar, ou seja, um lado mais positivo do que o outro. Na ligação iônica, todas são obrigatoriamente polar, porque eu tenho então a junção de íons positivos, que são os cátions, e negativos, que são os ânions. Então não tem nem dúvida que a ligação iônica ela é polar, então a junção de dois polos diferentes. Na ligação covalente, eu posso ter ligações do tipo polar ou apolar. Aqui a gente depende da eletronegatividade dos elementos. O que seria essa questão de eletronegatividade? De forma bem básica, a eletronegatividade é a força que um elemento tem em puxar elétrons dentro de uma ligação. Se eu tenho, por exemplo, dois átomos iguais, então, por exemplo, os dois são hidrogênios, o par de elétrons desse hidrogênio, ele está igualmente distribuído, porque os dois átomos são iguais, os dois átomos têm a mesma força, por isso que eu não tenho um lado que seja mais positivo e o outro mais negativo. A mesma coisa acontece com o cloro, os átomos estão igualmente distribuídos, por isso que eles são apolares. Agora eu tenho aqui uma relação de eletronegatividade. Então, o flúor é o mais eletronegativo, elemento da tabela periódica, seguido do oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, se eu pegar, por exemplo, a HCl, o cloro está aqui no meio da eletronegatividade e o hidrogênio está aqui atrás. Concordo que a eletronegatividade cresce para cá, então o cloro é o elemento mais eletronegativo. Então ele tem a tendência em puxar os elétrons mais próximos de si do que o hidrogênio. Então se eu pego um elemento HCl aqui, esses elétrons não estão assim bonitinhos entre os dois elementos. Reparem que o cloro, por ele ter uma eletronegatividade maior, ele vai puxar os elétrons mais próximos de si. Então essa nuvem onde tem os elétrons fica muito mais próxima do cloro do que o hidrogênio. O hidrogênio ele acaba ficando pobre em elétrons. Se ele fica pobre em elétrons, ele vai ficar mais positivo, enquanto o cloro fica mais negativo. Então tem uma diferença aqui de carga, por isso que ela é polar. Então tem essa diferença entre as duas. Vamos dar uma olhada aqui, com relação a esses valores. Hidrogênio, eu tenho dois elementos iguais. Então, os dois têm o mesmo valor de eletronegatividade, o 2,2 e 2,2. Aqui está o meio entre os dois elementos. O par de elétrons está bem ao meio. Quando eu tenho cloro, que aumenta essa eletronegatividade, repare que esse par de elétrons já está mais próximo ao cloro. O flúor, que é maior ainda, o elemento mais eletronegativo que nós temos, esse par de elétrons fica lá coladinho no flúor. Isso vai fazer com que essas moléculas tenham características diferentes. Então, vai desencadear diferenças nessas moléculas do que eu teria, por exemplo, entre os dois hidrogênios. Só que isso aqui eu estou falando de polaridade das ligações. Nem sempre eu vou ter moléculas que fazem só uma ligação. Eu posso ter moléculas com mais de uma ligação. Eu vou trabalhar com vetores. Eu vou olhar para todas as ligações e ver quais são polares e vou somar essas polaridades. Por exemplo, HCl, como a gente já viu, o cloro é o mais polar. Então aqui eu não tenho dificuldade de ver que o cloro, a HCl é uma molécula polar, porque o cloro vai puxar todo para ele. Agora, por exemplo, aqui o CO2, onde o oxigênio é mais polar em relação ao cloro. Então, o oxigênio tem a tendência em puxar os elétrons para si. Só que eu tenho um oxigênio puxando para a direita, o outro oxigênio puxando para a esquerda. É como se fosse um cabo de guerra. O carbono no meio, os dois oxigênios puxando com a mesma força, eu não tenho uma diferença. Por isso que essa molécula é do tipo apolar, porque esse lado cancela com esse. Na molécula da amônia, o nitrogênio ele é mais polar que os hidrogênios. Como todo o nitrogênio está puxando aqui, não tem cancelamento. Por isso que ela é uma molécula do tipo polar.
Nessa molécula aqui do formaldeído, essa daqui, então eu tenho oxigênio, carbono e hidrogênio. Nosso elemento mais eletronegativo é o oxigênio em relação ao carbono. Então, o oxigênio está puxando esses elétrons do carbono. E entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então, ele está puxando para ele também. Então, olha lá. O carbono puxa esses elétrons para ele e o oxigênio vai puxar. Então, o oxigênio é o que mais está puxando elétrons. Por isso, ela é polar. Já na molécula do metano, então tem 4 hidrogênios aqui e o carbono no meio puxando todos. Um cancela o outro, porque todos estão indo para a mesma direção. E já na molécula da água, que ela é polar, então o oxigênio puxa os 2 hidrogênios que concentram aqui no meio a sua força, consequentemente ela é uma molécula apolar. Para que a gente precisa saber essas polaridades? Vão resultar no que a gente chama de forças intermoleculares. Toda vez que eu tenho uma molécula, ela está ligada à outra de alguma forma que essa ela está. Porque se ela não estiver ligada uma molécula na outra, elas estão soltas na forma gasosa. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. A água e o éter. Se eu pegar a mesma quantidade de água e éter e colocar dentro de um bege, colocar na bancada e a gente marcar ali 3 horas e deixar os dois exatamente nas mesmas condições. Após um certo tempo, a água raramente vai ter abaixado muito, porque a gente sabe que para evaporar a água precisa de bastante calor. Já o éter não, ele vai ter perdido uma boa quantidade que isso. Isso tem a ver com as nossas forças intermoleculares. Mais volátil será a substância e menor será a sua temperatura de ebulição, quanto menor for essas forças intermoleculares. Então, dentro das forças intermoleculares, eu tenho 3 tipos. A primeira é o dipolo induzido ou dipolo instantâneo, que ela ocorre entre moléculas do tipo apolar. Então, como a gente já viu, moléculas apolares não têm informação de lado positivo nem de lado negativo, que são esses exemplos que nós temos aqui, ó. Hidrogênio, oxigênio, flúor, cloro, CO2, metano e assim por diante. Então, como eu não tenho nenhum lado positivo e nenhum lado negativo, essa junção entre os dois ela é muito fraca, porque eu não consigo formar direito um lado positivo e um lado negativo. Então, é a interação mais fraca que nós temos. O segundo tipo que nós temos, dipolo permanente ou dipolo-dipolo, que aí sim eu começo a ter ligações do tipo polares, então HCl. O lado negativo, que é o lado do cloro, vai interagir com o lado positivo do hidrogênio e assim por diante. Então eu já começo a ter cargas ali definidas e, consequentemente, os opostos se atraem. Carga positiva atrai carga negativa, tá? Que são os casos aqui de elementos polares. E o nosso último tipo de interação é com relação à ponte de hidrogênio. A ligação de ponte de hidrogênio, ou atualmente chamada de ligação de hidrogênio, ela ocorre toda vez que eu tenho um hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Se vocês voltarem ali atrás, vocês vão ver que flúor, oxigênio e nitrogênio são os nossos elementos mais eletronegativos que nós temos. Eles são tão eletronegativos a ponto de deixar o hidrogênio, quando ele está ligado a um hidrogênio, extremamente pobre em elétrons. Então, esse hidrogênio ele precisa dar um jeito de se estabilizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o HF, seria essa molécula aqui. O flúor, como ele é extremamente eletronegativa, ele vai ficar negativo, e o hidrogênio positivo. Só que esse hidrogênio está com tanta falta de elétrons que ele vai se aproximar do outro flúor para estabilizar, formando essa ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio ao ponto de hidrogênio é a interação mais forte que nós temos. Mesma coisa acontece com a água, onde um hidrogênio de das moléculas de água
interage com o oxigênio da outra. E com isso eu faço uma cadeia na água. É por esse motivo, por exemplo, que eu tenho a tensão superficial. Então, eu acredito que todo mundo já deve ter visto na televisão ou algum bichinho andar sobre a água, porque essa ligação entre os átomos de água é bem forte. Outro exemplo, por que a água é líquida se outras moléculas extremamente parecidas com ela são gasosas? Essa interação ela é muito forte, eu preciso de uma energia muito grande, eu preciso dar bastante calor para que essa ligação se rompa e aí vire gasosa. Então, são diversos fatores que vão alterar. Mas vimos 3 tipos de interação, vamos ver o que essas interações vão fazer com as propriedades. Primeira relação, temperatura de ebulição, ou seja, qual a temperatura serve tanto para fusão quanto ebulição. Temperatura de ebulição é a passagem do líquido para gasoso, enquanto a temperatura de fusão é a passagem de sólido para líquido. Quanto maior a intensidade da interação, maior a sua temperatura de ebulição e também de fusão. A ordem crescente. Dipolo induzido é o mais fraco, seguido de dipolo e por último, ponto de hidrogênio. Então, o ponto de hidrogênio é mais forte. Então, se eu olhar aqui, dentro do mesmo grupo, com a água que faz ponto de hidrogênio, ela é mais forte. E aqui ela cai e vai crescendo. Mesma coisa aqui, ó. Flúor é maior e vai crescendo. Outra coisa que nós podemos ver é com relação à solubilidade. Tem aquela questão de igual se dissolve em igual. É o que nós temos aqui, ó. Substâncias polares tendem a se dissolver em polares e apolares se dissolve em apolares. Então, eu tenho 3 frascos aqui, ó. Querosene, gasolina e água. A água é uma substância do tipo polar. Querosene e gasolina, 2 derivados do petróleo, eles são apolares. Se eu misturar essas 3 substâncias, eu vou ter querosene e gasolina se misturando, porque os dois são apolares, e a água fica de fora, porque eles só vão se misturar entre os seus iguais. Só que eu tenho moléculas que não são somente uma coisa. Por exemplo, por que o álcool que nós temos, o etanol, ele consegue se dissolver no hexano? Vamos colocar o hexano aqui como se fosse a nossa gasolina. Por que eu consigo ter gasolina e álcool misturado e ao mesmo tempo eu consigo misturar álcool em água, sendo que a água e a nossa gasolina ou hexano aqui representado, ele não se mistura? Porque na molécula de álcool eu tenho 2 partes. Eu tenho uma parte apolar, que é feita de carbono e hidrogênio, aonde ele consegue se misturar nessa cadeia que só tem carbono e hidrogênio, que é apolar, enquanto o OH que eu tenho nele, que é uma parte polar, se dissolve na água. Então eu tenho essa diferença. E é isso também que acontece com o sabão. Por que a gente consegue utilizar o sabão para lavar gorduras? Porque eu tenho aqui uma parte desse sabão que ele é uma cadeia polar, que vai se dissolver na gordura, que é a polar, e uma parte polar que se dissolve na água. Por isso eu consigo dissolver na hora de lavar uma louça, de lavar uma mão, tirar a gordura e ter essa questão de dissolver em água. Bom, terminamos nossa questão de ligação hidrogênio. Vocês têm uma lista de exercícios para me entregar. Vamos colocar uma data para isso, eu vou definir e vou mandar para vocês. Vocês vão me enviar essa lista de exercícios. E eu vou preparar também uma lista de exercícios com ligação à ligação química. Assim, vocês façam essas listas de exercícios. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me procurar em todos os meios, redes sociais, WhatsApp, e-mail, mensagem no Ava. Estou à disposição para resolver qualquer uma das suas dúvidas e sanar esses problemas. Então, até a nossa próxima aula, eu vou encaminhar essas listas de exercícios para vocês.